Olá, meus amores. Agora nós vamos ter aula de ciências, certo? Então, nós estamos estudando sobre orientação. Na aula passada, ficou das páginas 124 a 126. Aqui já está diretamente a página 125, que era a que tinha a atividade. Tinha o poema de Ruth Salles, para que vocês realizassem a leitura e respondessem. Aqui o poema se refere, então o poema fala sobre os pontos cardeais. B. Quais são os pontos cardeais? Norte, sul, leste e oeste. E na C você vai fazer um desenho sobre o que você entendeu sobre o poema. 126. Leia o texto a seguir e preencha as lacunas com a resposta correta. Então, vamos lá. Ao estender o braço direito em direção ao lado em que o sol nasce, tem-se o ponto cardeal leste. B. Na direção oposta a qual o sol nasce, ou seja, para o poente, tem-se o ponto cardeal oeste. C. Ao estender o braço para a frente, o ponto cardeal será o norte. E ao estendermos o braço para trás, teremos o ponto cardeal sul. Então, à direita o leste, à esquerda o oeste, à sua frente o norte e atrás o sul. Que outro nome podemos dar ao lugar onde o sol se põe, nascente ou poente? Então, você deve ter marcado um X aqui nessa opção. 4. Leia as alternativas a seguir e assinale as frases corretas. Frase A. Os pontos cardeais representam os pontos básicos para determinar as direções? Sim, você deve ter marcado. B. É possível localizar-se pelos pontos cardeais em qualquer horário? Não. C. Uma pessoa perdida pode se localizar usando os pontos cardeais em relação à posição do Sol? Sim. Então, você deve ter marcado a A e a C. Questão 5. Observar a imagem. Considerando a sua posição em relação à imagem, pode-se afirmar que o Sol está posicionado à direita, ao centro ou à esquerda. Então, você deve ter marcado à esquerda. De acordo com a imagem, pode-se dizer que está amanhecendo ou está entardecendo? Está entardecendo. Aí você vai desenhar as sombras dos objetos de acordo com a posição do Sol. Então, se o Sol está para cá, as sombras têm que estar para cá, para trás, tá certo? Então, a gente finaliza aqui, vamos começar o nosso capítulo 2, certo? Vamos lá. Maneiras de se orientar. Então, nós vamos continuar estudando sobre orientação, da 127 a 129. Nesse capítulo você vai conhecer outros métodos de orientação que utilizam os pontos cardeais e que ajudam as pessoas a se orientar. As pessoas, elas podem se locomover de um lugar para o outro. A imagem acima, que vocês podem observar no livro, mostra um longo trajeto a ser percorrido e alguns instrumentos, que podem ajudar a chegar ao lugar. Que instrumentos você reconhece? Você já precisou usar algum deles? Se sim, qual deles já utilizou? Aí tem aqui a seção Conversa Vem e Vem. Diferentes maneiras de se orientar. Para traçar caminhos seguindo a direção correta, na maioria das vezes é preciso fazer o uso de alguns instrumentos de orientação. Atualmente é muito comum nós usarmos o quê? O GPS, uma forma rápida, segura e prática de se localizar, de se orientar. Hoje nós vamos até a 129.
Então, há muito tempo, os navegadores, por exemplo, orientavam-se pela posição do nascer e do pôr do sol e pela posição de outras estrelas para realizar suas viagens marítimas. No entanto, nem sempre era possível se localizar por meio de fenômenos naturais, porque não se conseguia observar a posição do sol em dias nublados e chuvosos. Então, as grandes navegações que marcaram o período das descobertas e da expansão marítima foram favorecidas pela invenção dos instrumentos de orientação, como bússolas e mapas. Então, o mapa, né, ele foi de extrema importância para o desenvolvimento da navegação. Com o passar do tempo, os progressos eles foram acontecendo por meio do gnômo, que vocês já estudaram, do relógio solar. Aí, já com os pontos cardeais, os seres humanos puderam se localizar no espaço onde habitavam. Muitos desses povos utilizaram os mapas para cuidar de suas terras. Por exemplo, os gregos e os romanos. Eles utilizavam os mapas para conferir as suas terras. Os chineses e os egípcios utilizavam para demarcar terras e cobrar impostos. Com o tempo e o aumento do comércio entre as cidades, os mapas ficaram maiores e mais trabalhados. Aí aqui nós temos a seção com a lupa na mão, certo? Da página 129. Então, essa atividade aqui, da 129, dessa sessão com a lupa na mão, você vai realizar essa atividade e vai mandar a foto para a professora. Você vai seguir, ó. Pense em um lugar que você deseja muito conhecer, pesquise brevemente os principais pontos turísticos. Você vai realizar isso aqui que está sendo pedido no seu caderno, vai identificar livro de ciências, página 129, vai tirar a foto e vai enviar para mim, certo? Que vai contar ponto para nota. Passando para a ficha de atividade da página 77, a primeira questão, ela é pessoal, né? Pedia para que você imaginasse para desenhar o mapa do tesouro e fazer a descrição. Na 78, a imagem mostra uma família passando um dia na praia. Ai, que saudade da praia. De acordo com o que você estudou, encontre os erros na imagem a seguir. Então, quais são os erros que tem nessa imagem aí? As sombras das crianças pulando, né? Então, a sombra das crianças pulando. A sombra da mesa. A sombra da cadeira com o guarda-sol. Pois elas deveriam estar do lado oposto ao sol. Então, se o sol está aqui, essas sombras elas deveriam estar para cá. Então, esses são os erros, certo? Repetindo, a sombra das crianças pulando, ó, como é que ela está para cá se o sol vem para cá? Então, essa sombra deveria estar para cá, essa sombra deveria estar para cá. A sombra da mesa e a sombra da cadeira com o guarda-sol. Esse aqui, ó. Essa sombra deveria estar para cá. B. Agora que você já descobriu os erros, desenhe a sombra da imagem de forma correta. Hoje vocês terão da 79, né, falando sobre bússola, que foi o que nós estudamos, 79, página 80, 81, né, ó, e 82, certo? Então, aqui vocês vão realizar essas atividades que eu deixei propostas. Próxima aula, a gente faz a nossa correção. Qualquer dúvida que vocês tenham, entrem em contato comigo. Não deixem de realizar porque não entenderam, certo? Estou lá para ajudar vocês. Qualquer dúvida, já sabe, é só me chamar. E até a nossa próxima aula.